está aqui hoje na Caixa Cultural, Centro de São Paulo, Praça da Sé. Vamos conhecer o trabalho do Wilton Garcia e essa exposição XXX, curadoria do Luciano Maluli. Só queria que você explicasse para começar o que é XXX. É muito simples, é você pensar o que é fotografia como imagem, mas como que se reverbera num desenho e num objeto. Então o objeto tem um volume, o desenho eu vou ali pensar a respeito daquilo que está fotografado. Tá bom. Então vamos conhecer a exposição na visão do curador e do artista. Luciano, eu queria saber como é que começou o processo, como é que você conheceu o Wilton e como é que, de conhecer o Wilton, você resolveu fazer a curadoria dessa exposição. Há mais ou menos 20 anos, eu conheci o Wilton em Londrina, num congresso no Paraná, e o Wilton já falava para mim das suas obras, das suas exposições e também do seu trabalho artístico. Com o tempo, eu fui conhecendo o Wilton, fui até a casa dele, e ele acabou mostrando para mim, apresentando algumas das suas obras. E aquela obra do Wilton meio me questionou. Assim, eu fiquei indagado, questionado sobre aquilo. Começou a surgir algumas questões, algumas reflexões sobre a proposta dele. Então, o que se baseava a obra do Wilton? A primeira que eu vi, por exemplo, que ele era um desenho, e esse desenho numa folha de papel. E essa folha de papel, depois, ele fazia um projeto e se transformava num cartão postal. Foi a primeira obra que eu vi. Com o tempo, eu comecei a reparar que o Wilton, ele buscava elementos que muitas vezes a gente joga fora, ou que a gente descarta, né, objetos descartáveis, e ele acabava apresentando uma proposta. Então, qual foi a primeira questão que veio com o Wilton para mim? O que é arte, por exemplo? Então, eu comecei já a pensar com o Wilton que a arte ela não era fechada, ela não era pronta. Então, assim, é o repensar a arte. A arte, ela está aberta. Então, muitas vezes esses objetos que o Wilton tinha, por exemplo, como a gente está vendo aqui, são sacolas plásticos que você tem no nosso dia a dia, né? Sacolas de pão, sacolas de supermercado. Sacola... né? Gordurada, tal, que as pessoas tinham. O que fazia o Wilton? Ele montava um projeto para aquilo. Essa obra, por exemplo, ela é infinita, né? Ela é enorme, ela não tem fim. A gente acabou dividindo em 3 para dar o espaço aqui. E através dessa proposta dele, era aquele forma de como você repensar isso, certo? Que é algo que as pessoas não acham belo, mas você acha belo. Por exemplo, uma fotografia sua, ou a pessoa tem um papel jogado, ela estica e acha aquilo bonito, ou muitas vezes igual essa obra aqui, onde você praticamente é uma tinta, né? Que o artista ele pega essa sacola de pão, por exemplo, e ela joga uma tinta e ele joga uma marca dele, que é uma faca, né? E dentro dessa outra obra também aqui, muito semelhante, né, que é uma construção, né, que você vai fazendo com restos de papel, de material reciclado. Aqui é muito interessante você perceber o que é a exposição XXX. Você tem a obra, você tem o objeto, a gente vai voltar para cá, assim, o objeto aqui são pregos que estavam dentro da casa do Wilton. O pedreiro foi até lá, tirou e jogou no chão. O que fez o artista? Ele pegou esse prego do jeito que estava, não mexeu em nada. Tirou uma foto. Isso, ele pegou, fez o projeto aqui e tirou uma foto. Quer dizer, esses 3 etapas são parte do processo dele. Do processo dele, que é objeto. Tá. Objeto, o registro, o desenho. E o projeto, isso. Ou o contrário, o projeto, o objeto, o projeto, que é o desenho, e a fotografia. Talvez vários artistas tenham esse pressuposto, né, de trabalhar com coisas do real e depois transformar. Mas como é que vocês tiveram a ideia de colocar isso na exposição desse jeito? Então, qual que foi nossa
assim, a observação da gente poder escolher obras que o público consiga refletir sobre ela. Então, muitas vezes, dentro desse processo de curadoria, isso já é uma conversa com o artista, muitas pessoas falam assim, você não tem, por exemplo, um texto de explicação, né? O artista, ele sempre pede, né, o Wilton, que as pessoas reflitam primeiro, que não interessa se você goste ou não, se você não tem aquela questão, eu acho bonito ou feio. O que o artista pede? Que você descubra. Então tem esse dilema, né? Esse dilema do incômodo. Mas tem esse dilema, acho que na curadoria em geral. Você explica o processo ou você deixa a pessoa entrar e se ela quiser uma explicação, ela depois consegue? Depois consegue. Veja só, a proposta do artista era justamente essa. A gente não deixar algo pronto. As pessoas pudessem refletir sobre elas chegassem aqui, refletissem sobre as obras. Então, por exemplo, dentro do treinamento que a gente teve com os monitores da Caixa, a primeira pergunta do artista, o que vocês não gostaram e o que vocês gostaram? Já testando os próprios monitores? Já testando. Quando um deles falou assim, o que me incomodou foi a bola, por que ela estava com essas fitas, né? Aí ele virou para falou, é isso que eu quero, que ela incomode mesmo, tá? Não é que você goste ou que você não goste, é que você cria aquela reflexão, por que foi feito aquilo, como foi feito aquilo, isso é arte ou isso não é arte, né? Então, dentro dessa forma que foi pensada a exposição. A ideia da exposição surge daqui. Por quê? Eu falei para você que tinha aqueles cartões que o artista fazia na casa dele. Ele transformou em cartões impressos e digitais. Ainda era o começo da época do digital. E de repente eu cheguei numa segunda visita à casa do Wilton e você tinha um painel. Você tinha um painel. Uma fotografia, e essa fotografia se formava uma borboleta, e ele, sempre nessa questão dele, eu falei, o que é essa borboleta? É um homem? É uma mulher? Ele falou assim, isso não importa, vai descobrindo isso. Isso já era um painel gigante, depois a gente vai ver, tem mais um pedaço, um painel gigante. Eu cheguei na casa dele, dentro de um apartamento, imagine. E com o tempo, logo depois, já no processo de curadoria, quando eu voltei no ateliê do Wilton, o Wilton falou assim, você lembra daquele painel que eu te mostrei há 20 anos? Eu falei, lembro. Olha o que ele se transformou agora. Então, assim, dentro desse processo, algo muito simples, usado por vários processos de tinta, e é uma coisa interessante que agora na mostra, a parte mais... Não é intencional, mas a parte que as pessoas tiram foto aqui, porque a gente tem essa questão do registro fotográfico, devido aos aparelhos digitais, como o celular, as pessoas brincam com isso aqui. É sempre a mesma fotografia, né? As pessoas, é a parte que... A gente não propôs isso, mas as pessoas acabam, muito jovens, inclusive pela internet, Instagram, acabam postando essa foto, porque aqui acaba tendo a visita de muitos estudantes, né? A Caixa tem essa proposta. E esse painel está inacabado? Esse painel, ele sempre vai estar inacabado. Por quê? Depois dessa exposição, o que o artista pretende? É sempre aquela obra finita, recuperar esse quadro de novo, fazer uma outra arte em cima, né? Uma outra exposição em cima, e talvez ele se transforme em outra coisa, né? Aquela questão da obra acabada, onde você compra a pintura, tal, que aquilo ali pronto, você não pode dar o retoque, não é a ideia dele. A ideia é que sempre você possa modificar essa mesma obra que é feita aqui nesse painel. Ele é gigante, tá? Ele foi depois recortado também, ó. Então, assim, ele criou uma série, né, que você tem disso. E o interessante é que, veja só, como aí vem o projeto, né, XXX, que você tem, é o objeto, você tem, aqui é parte do projeto, ó, dele. Aqui é bem interessante a gente ver, ele desenha primeiro e depois ele retrata na própria obra, né. Você sempre vai ter esses três elementos, né, projeto,
o objeto, o projeto e a imagem definida, né? A gente chega aqui na exposição e a gente vê uma estante. Essa estante tem obras tuas, obras que você organizou e fotos. Por que falar de você desse jeito? Foi uma opção sua ou foi uma opção da curadoria? Então, essa é uma opção da curadoria. O Luciano Malulli, quando me convidou para a exposição, ele já diz assim: você tem um currículo e eu não gosto quando a gente vai numa exposição e vê o texto na parede. Então, sai o verbal, sai a palavra e vem o objeto. Acho que o mais interessante é essa expectativa de renovação, é mostrar o artista por uma outra vertente, que seria... Aqui é você, estudante? Eu, estudante, com 10 anos, meus pais. Casamento dos seus pais. Foto de casamento e uma pequena produção, uma parte da produção como autor ou como organizador de coletâneas, né? Ao longo aí de alguns anos de universidade, é uma possibilidade de eu ir pensando tanto as questões que envolvem a pesquisa propriamente dita e a sua escrita, né, mas também a sua visualidade. Para mim, essa instalação XXX é sempre a lógica de uma experimentação poética, é da ordem do fazer. E como é que se relaciona esses dois mundos, o mundo do intelectual, do pensador e o mundo do realizador? Uma coisa ajuda a outra? Como é que é essa relação? Sem dúvida nenhuma, porque envolve um elemento para mim que se chama estratégia e criatividade, né? Como é que então eu estou pensando os objetos no mundo, sua imagem, sua expressão, e como é que também eu investigo isso, né? Como é que nós podemos utilizar das imagens, como nós fazemos imagens. Veja bem, quando a gente está falando, por exemplo, de telefone celular, né? Hoje que todo mundo dispara a imagem nas redes sociais, na internet, como é que a gente pensa o que está sendo feito e produzido como imagem, mas também como artista, qual que é a nossa preocupação dessa experimentação poética, né, sobre a imagem. Explicativa da exposição, que é instalação XXX, e que eu chamo de um projeto de exposição, não necessariamente de uma exposição, é porque quando eu me deparo com um objeto simples como este, a goiabeira, e a partir disso me interessa fotografar, desenhar, enfim, reiterar, voltar ao objeto de novo, ou tentar recuperar esse objeto, né, que foi decepado da árvore, né? Isso é um fator no meu processo de criação que me chama a atenção, que não seria só, então, a fotografia em si chapada na parede ou mesmo o desenho, mas esses intervalos, né, entre aquilo que o objeto tem, a sua densidade material e como que isso se estende enquanto representação visual, né? Eu fico quase que persistindo em observar a fotografia, mas não só apenas pelo ato fotográfico, de uma condição de imagem fixa, mas todo o suporte que está em volta, que contextualiza essa visualidade. E pelo que eu entendi aqui, vocês deixaram bastante aberto para o espectador, para o frequentador, sem dúvida nenhuma, viajar na história, entrar em... Porque se a gente está falando de arte contemporânea, a gente não está falando de algo que seria interpretar, né, o que quer dizer um quadro, por exemplo, mas a partir das técnicas, a partir do reuso, inclusive, de materiais. Para você ter uma ideia, todas essas tintas, todos esses materiais, eles são reutilizados, porque a discussão foi muito pautada em consumo, meio ambiente, portanto, a questão da sustentabilidade. Acho que tem uma pegada aqui que é pensar e explorar a dimensão da arte, mas pelos seus aspectos também político, identitário, né? Como que a gente avalia entre o que está sendo apresentado no quadro, por exemplo, de pintura, mas que esse quadro de pintura sobrecarrega elementos também do desenho e outras extensões dos materiais, né? Quando a gente tem, por exemplo, esse tipo de reuso de materiais e quando a gente quer um diálogo em que não fique apenas em um material exclusivo, mas que o cotidiano apareça, né? Um lanche pode virar uma leveza dessa flor de seda, né?
e apenas um papel com cola, fio de nylon e essa suspensão, a projeção da imagem, a própria sombra que já traz para a gente todo um momento de instalação. Se o superior está para leveza, o de baixo dá uma densidade para o peso. E esse contraste, esse diálogo, traz para a gente uma certa dimensionalidade, né? Esses caminhos. É como olhar para esse tipo de material que a tinta não é proposital, que ela venha a ser específica, uma tinta que eu vou lá comprar e usar especificamente para isso. Mas o que eu tenho no ateliê, ou o que eu tenho em casa que eu posso usar como material, né? E eu queria só comentar uma imagem que é bastante recorrente, que é a da faca, né? É a da Aubert, né? O primeiro elemento que nós temos no mundo como dado de cultura é, sem dúvida nenhuma, a faca, né? É o elemento cortante como um ato de sobrevivência, né? Como se perdurar no mundo atrás de alimento, eu preciso desta faca. E aí a gente pode ver, né, entre ataque, defesa e proteção, como que isso vai se estratificando e a partir de determinadas metáforas que eu crio, mas que também outras pessoas podem criar, como é que a gente está vendo, como é que a gente está visualizando e como que isso vai sendo repetido, ora no quadro, ora no desenho, ora no objeto, né? Como a questão do pergaminho, em que cada um tem a sua história, né? Eu diria que essa é a minha história, são os meus pedaços de pães, né? Que eu vou aos poucos consumindo na padaria, mas também livro, mas também roteiro de viagem, mas também catálogo de exposição. São materiais que eu vou reapropriando e essa reapropriação traz para a gente esse pergaminho que é contar uma espécie história. de relatório do cotidiano, né? É uma questão antropológica, eu diria. E esta dimensão antropológica, inclusive, a gente pode testar pela própria precariedade dos materiais, né? E como que vai sendo interpelado no conjunto entre a Aubert, que se repete, né? Que eu comecei já há alguns anos a desenhar, e a partir desse ferramental em que a gente tem outros materiais, como que a gente pensa também que essa precariedade torna-se um sistema de comunicação. Então não é apenas mais a imagem, mas quando a imagem, por exemplo, de uma série de desenho com o elemento fotográfico e interpela, cria essa tridimensionalidade do objeto. Você trabalha sempre numa mesma direção, tipo, começa do objeto, vai para a foto, vai para o desenho, ou depende? Cada caso livre. é um caso. Cada caso é um caso. A expectativa muito eu me encontro, ora com o objeto. Mas tudo parte do objeto. Parte do objeto porque ele está dado no mundo. A partir dele, ou eu fotografo, depois desenho, ou vice-versa. Ou eu desenho e depois fotografo. Claro que primeiro é a eleição para este objeto, né? Há outras possibilidades da gente pensar que pode ser um objeto bem simples, objeto do cotidiano, mas que ele chama atenção para a gente. Por exemplo, se a discussão é sobre consumo, uma colher de sorvete pode ser um futuro objeto para se transformar em fotografia ou, quiçá, em desenho, aí pensando o projeto de design. Essas pequenas anotações do cotidiano traz para a gente, inclusive, coisas como essas ferramentas da série Memórias do Campo, ou, se você observar, um próprio cavalete completamente irregular de construção civil, que está aqui como um dado de cultura, mas que, junto com a planta, seguindo a curadoria do Luciano Maluli, vai traçar a relação entre natureza e cultura. Quando eu estava falando sobre a questão da faca, da Aubert, aqui, de novo, a gente vem pensando um elemento muito simples, né? Uma frágil, simples casca de cebola vira uma fotografia em que os takes, ora, podem ser vistos como elemento fotográfico ou a sequencialidade que pode também ser vista como dinâmica do audiovisual, o cinema, né? Como é que nós estamos pensando os frames. E aí, desde a ideia de dividirmos entre um políptico ou uma série de polípticos ou dípticos ou trípticos, né? Esse tipo de situação remete para a gente entre
onde está o objeto e como que ele se desdobra enquanto aqui imagem fotográfica, mas que a gente poderia também chamar de um diálogo com o cinema, né? Como que ele se reconfigura, né? Do que ele era, do que ele veio a ficar na imagem. Né? E ao reconfigurar, determinados visitantes vêm e acham que é uma flor, acham que é uma pétala de flor, porque está muito pautado pela delicadeza da cor e da forma de uma pétala de rosa, né? E mesmo a gente tentando reproduzir depois com uma outra casca de cebola, é difícil chegar a este lugar. E esse contraste é interessante, né? Entre a beleza, entre aspas, que é, vamos dizer, da flor, que é meio que universal, ao inusitado da cebola, que já está no outro registro. Ou um pouco mais do que isso, entre aquilo que a gente pensa na hora de elaborar uma imagem, entre o que está certo ou o que está errado, eu costumo dizer para as pessoas que o mais interessante é entre aquilo que eu me aproximo do objeto proposto ou que eu me distancio. Então, talvez não é avaliar aí como que, examinando a imagem, eu vou reconhecer se essa imagem está correta ou está inadequada, mas, sobretudo, se ela se aproxima do objetivo proposto ou ela se distancia do objetivo proposto. Eu acho que, no fundo, a exposição tem uma expectativa que é bastante utópica, mas que é o pensar, né? Como é que nós pensamos as imagens no mundo contemporâneo, com a influência, sobretudo, das tecnologias. Você pode observar que, ao longo dos 12 conjuntos, nós não temos nenhum material digital, embora eu fique bastante interessado pela tecnologia. Hoje é fundamental. Da obra, algo muito pessoal, assim, das curadorias. Eu acabei visitando muitas exposições, aqui em São Paulo. Fui visitar algumas, umas pessoas tinham dado dica para mim em Lima do Peru, que eu acabei indo, né, com a minha esposa, e a gente acabou visitando vários locais de exposição. Depois essa sorte, né, da gente ter ido para Nova Zelândia, e observei que várias exposições tinham muito texto, e as pessoas acabam se cansando daquele texto na parede, né? Aí eu fui observando que algumas não, ela pegava apenas a ideia central da exposição. E quando a gente fez esse texto, né, a gente fez a quatro mãos, o texto, que geralmente o curador que faz, mas a gente acabou fazendo um processo também de edição, de você colocar somente a ideia central da exposição. Foi essa base que a gente teve das pessoas observarem a ideia central, entrarem e descobrirem a exposição. Aquela coisa, eu entro no local e dou uma volta. Eu pensei muito quando a gente vai visitar os locais, né, os vários locais que a gente vai no dia a dia, e nas nossas férias, nos nossos feriados, a gente chega até o local, a gente olha, às vezes fica 5 minutos, tem até uma propaganda que fala isso, mas você fica 5 minutos, olha aquilo e sai. A minha ideia era essa, que as pessoas entrassem, lessem e descobrissem, dessem uma volta pela exposição rapidamente e saísse dali uma mensagem para ela do que seria a exposição. Aqui foi algo muito interessante, né, que é o processo. O Wilton, ele é filho da PUC, ele formou na PUC, em letras, e depois da USP, o Wilton sempre teve essa preocupação de envolver as pessoas, não só alunos, como parceiros que você tem, né? Você tem aqui, através do nosso colega da USP, o professor Santoro, né? Nos ajudou muito aqui com a Fundac, ele deu um apoio para a gente, né? E logo depois, que é a Fundação para o Desenvolvimento da Arte e da Comunicação, e o Wilton, através da nossa curadoria, né, da consultoria da Daniela, né, Kuchatsky, e também da produção da Rosa Esteves, que são parceiros do Wilton a longa data, e de você também ter um envolvimento de alunos, que é uma proposta dele, que você tem do Felipe Parra, que é doutorando ali da ECA USP, que é um
um designer, vamos dizer assim, e do assistente de produção do Jefferson Monteiro, que você tem dentro desse processo a pessoa que vai organizar a produção. É um jovem, os dois são jovens, mas que você tinha necessidade desse envolvimento, uma coisa que ele pediu, praticamente foi uma exigência dele que você colocasse para as pessoas aprenderem como era o processo de produção, montagem, tudo, e que você tem aqui também os apoiadores, né, da montagem, da pintura e da produção. Você vê assim, que a ideia do projeto ele é bem simples, mas é um projeto para as pessoas descobrirem, tá? Para elas não terem mais a vergonha, descobrir mesmo, como eu repeti 3 vezes, mas eu vou repetir de novo, o artista que existe dentro da gente, né? O que existe dentro de cada um. Para ver e para pensar, né? Para ver e para pensar. Aqui o final, você vê que aqui que a gente vai depois ter o processo, é algo muito interessante esse final também. Dentro desse processo, aquela obra, a gente falou que ela é inacabada, né? E a gente tem aqui também uma continuação daquela obra inacabada, quer dizer, um pedaço dela, tá? Ela se transformou, você vê que era uma obra só, um painel só, e ele acabou se transformando em vários. Aqui é um pedaço dele, como uma marca final daquilo que o artista propõe de sempre recuperar e rever as suas próprias obras. Então, no final o espectador tem condição de ver tá. outra face do artista. Outra face do artista, né? Essa questão dos livros no final, né, que a gente tem, até no final do último dia da exposição, que as pessoas vão poder levar o material, né, que o artista ele se propôs a deixar isso nas mãos das pessoas sentarem aqui e justamente terem uma reflexão. Porque a gente pensou em eu particularmente tinha pensado até em fazer um grande conjunto aqui de fotografias. O artista falou não, entendeu? O que as pessoas já viram, as pessoas já passaram, aqui é apenas um lugar de descarrego, né? E dentro disso, algumas obras que não foram colocadas no começo, a gente deixou aqui para a pessoa ver que realmente aquilo, a passagem dela por aqui tinha se encerrado.